Sejam todos bem-vindos. Fiquem ligados nos nossos recados. Esse aviso é para você que está nos visitando pela primeira vez. Fique sabendo que você é muito importante para nós. Na saída, procure um pessoal de vermelho. Não é bombeiro, tá? Eles vão dar um carinho nosso para vocês. Gente, você está desanimado? Estou vendo a Terça da Esperança, 8 horas. Como está o seu tempo de oração? Queremos convidar você, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã, a um tempo de oração. Levante da sua cama quentinha e venha orar com a gente. E aí, crianças, agora o aviso é para vocês. Chegou o meu, o seu, o nosso Retiro Kids. Será nos dias 11 a 13 de outubro. As inscrições já estão abertas. Corra e garanta sua vaga. Oi, galera. Vocês são membros da igreja? Sim. Domingo que vem vai ter uma reunião muito séria. Não falta lá. Te vejo lá. Vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Você que está nos visitando, se quiser contribuir, pegue um envelope atrás da cadeira e traga aqui na frente. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Te peço, Pai, que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas que estão trazendo os dízimos e as ofertas. E também abençoe todos os pais que estão aqui hoje, não só os que estão aqui, e sim os todos. Também te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um e que nunca deixe de nada de mal acontecer com eles. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, galerinha! Cuidado. Tudo bem? Bom dia, meu povo e minha porva. Bom dia! Vamos, gente, responder! Vocês estão bom?
Olha nós aqui, nos celebra em família. Isso é tão gostoso, não é, Caju? Melhor de bom, Morinha. Só que meu coração tá tristinho hoje. Ah, Tá fartando um pedacinho. Você acredita? Pois é. E não cortei um pedacinho. Sabe, Morinha? A Bé não tá comigo. verdade, meu amigo. Como está a nossa Bé? Olha, Morinha, ela tá doentinha. Mas eu dei uma dose de vermífugo nela e ela tá melhorando. Cada dia tá melhor. Morinha, fiquei muito, mas muito preocupado com ela. Eu orei um monte. Que bom, meu amigo. Temos que orar sempre. Pois é, Morinha, mas tô com uma dúvida. Pode orar pro animal? Ah, claro que pode, Caju. Claro que você poderia orar. Nós podemos orar por todas as coisas. Apresentar todas as coisas ao nosso Pai, pois Ele nos ouve e responde conforme o seu querer. Ora, Morinha. Criançada, vocês sabem o que é orar? Sim! E o que é? Falar com Deus. Oh, muito bom. Isso mesmo. Orar é falar com Deus. Eu falo com Ele todo o tempo. Quando eu estou com dificuldade na escola, quando eu estou lá na fazenda, tem uns probleminha, oro pela saúde. Eu aprendi que eu tenho que orar e preciso orar todo momento. Caju, você está de parabéns. Está aprendendo todo dia. Eu também oro por todas as necessidades, mas também oro para agradecer. Crianças, vocês sabiam que podemos orar também para agradecer? Sim! E quem aqui ora agradecendo? Eu. E eu agradeço pela minha vida, pela minha cama quentinha, pela comidinha na minha mesa. Oh, eu oro também. Agradeço até pelo ovinho da Frederica, que eu como ele fritinho. Que delícia! Deu até água na boca. Eu oro muito pela minha família também. Em especial, hoje, no Dia dos Pais, tô orando pelo meu papai. Oh, é mesmo, Morinha. Precisamos orar pelos nossos pais, né? Eles precisam de nós, orando por eles. E eu até tô orando pelo pai do Melão, meu amigão. O pai dele não tem Jesus no coração. E eu ajudo ele a orar todo dia. Mas sabe, Morinha, às vezes eu penso que eu tô falando sozinho. Porque tá demorando demais. Não, Caju, não desista. Deus responde nossas orações. Às vezes, precisamos esperar um pouquinho mais. Morinha, tem hora que eu não sei como orar. Me faltam as palavras, sabe? Eu começo, soberano, magnífico, Jeová, Jiré, harfa, sabe? Pode parar, Caju. Com Deus, falamos na simplicidade. Ele é o nosso amigo e conversamos como falamos com os nossos amigos, nossos pais. Você abre o coração e fala tudo. Não precisa então dessas palavras difíceis? Nem ficar repetindo toda ela mesmo todo dia? Não. É uma conversa que temos que ter todos os dias, sim. Assim como é com nossos amigos. Sabe, aqueles amigos que queremos ver todos os dias? E quanto mais vemos, mais queremos ver? Assim é com o nosso melhor amigo Jesus. Falamos com Ele todos os dias, em todo tempo, em todo lugar. Todo lugar mesmo? Em todo lugar, sim. Então na escola? Sim.
No galinheiro pegando ovo? Sim. Da Frederica? Sim. No trono? Caju. Em todo tempo, em todo lugar. Então nós pode orar agora, Morinha? Sim. Agorinha mesmo? Sim. Vamos orar para toda a família, em especial para os pais? Vamos sim. Igreja, vamos orar com a gente? Então vamos fazer diferente. Eu quero que todos os pais fiquem em pé. Todos. Só os pais, gente, só os pais. E agora eu quero que uma amiga da Bé, que ela ama muito, também fique em pé. Andréia, fique em pé. A Bé pediu para orar por você também. Agora eu quero que todos fechem seus olhos e vamos orar. Papai do céu, nós agradecemos muito por esse dia. Pela caminha quentinha, pelo café da manhã que estava bom demais. Brigadão, por invés de nós estar dormindo em casa, nós estamos todos aqui com nossos irmãos. Obrigado até por o Senhor ter cuidado da gente todo o tempo. Cuidado da Bé, cuidado da Andréia, dos pais, todos que estão aqui nessa igreja. Agradecemos sempre por ser, Senhor, um Pai tão bom e tão carinhoso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu esqueci. Muito Pode. bem. Já conversamos com o nosso melhor amigo Jesus. E agora, vamos aproveitar esse tempinho aqui para celebrarmos este dia tão especial, porque hoje é Celebra Kids em Família! Uhul! Atenção, senhoras e senhores, que vocês vão
ficam felizes e quando o timão vence então, mas também se entristecem. Sorriem, mas também choram. São corajosos, mas sentem medo. Quem não sente medo? São determinados, mas às vezes se sentem inseguros. Isso é normal. São alegres, cheios de energia, mas às vezes desanimam, como todo mundo. Não esperamos que eles sejam super-heróis. Eles só são bons na caminha do cinema. Precisamos de paz, de carne e osso, um coração sádico e sete humanos. Pais, podem ter certeza que o amor de Deus em vocês nos guiará pelo caminho certo. Feliz Dia dos Pais! Agora nós vamos assistir um videozinho. Enquanto isso, as crianças de até 11 anos é para ir pro salão do lado. Devagarzinho, sem correr, tá bom? O papai é o mais doce do mundo. O papai é o mais bonito. O mais inteligente. O mais esperto. O mais gentil. Ele é meu super-homem. O papai quer que eu vá bem na escola. O papai é ótimo, mas ele mente. Ele mente sobre ter um emprego. Ele mente sobre ter dinheiro. Ele mente que não está cansado. Ele mente que não está com fome. Ele mente que nós temos tudo. Ele mente sobre a sua felicidade. Ele mente por causa de mim. Para eu viver melhor, eu amo meu papai. O futuro de uma criança vale todo sacrifício. Busque mais da vida.
Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Que privilégio estar aqui nessa manhã, nesse dia tão lindo na vida da igreja, ver aqui essas crianças, as famílias. Realmente estou sendo muito abençoado nessa manhã. Bom, talvez você não me conheça, talvez grande parte aqui não me conheça. Meu nome é Leandro, eu faço parte da equipe pastoral ali na IPI em Rolândia. Já há algum tempo temos caminhado ali na cidade de Rolândia, tem sido uma bênção aquilo que temos vivido naquele lugar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, nessa data tão importante para a igreja, para as famílias. Estou com a minha esposa aqui, Juliana. Fique em pé um pouquinho, meu amor, por favor. Juliana, estamos com uma de nossas filhas. Temos duas filhas, a Isabela, de 8 anos, que hoje está na casa da avó. O primo veio de longe, sabe como é que é? O primo vem de longe, vem de outra cidade, aí então quer passar um tempo lá. E está aqui a Heloísa, nossa pequena de 4 anos. Eu trago o abraço da IPI de Rolândia, aqui para essa igreja que é parceira, né? Nós pertencemos aí ao mesmo presbitério. E entrando aqui, me lembrei de alguns anos atrás, em que nós vínhamos aqui em alguns eventos, já estive aqui algumas vezes, ainda adolescente, jovem também, participando de alguns movimentos ligados ao presbitério. E que bom ver, queridos, essa igreja assim tão abençoada, tão forte. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Denis, pelo conselho da igreja, por estender a nós o convite para estarmos juntos nessa manhã. E recebam então o abraço lá de Rolândia, o abraço do pastor Silas, nosso pastor que chegou lá esse ano, tem sido uma bênção, né, na nossa vida. Que Deus continue abençoando todos os amados em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pronto, agora já nos conhecemos. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: que bom que você está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Uma alegria estarmos juntos. Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia comigo nessa manhã. Nós vamos a partir do texto de Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Vamos ler dos versículos 20 até o versículo 23. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 20. Por favor, encontre aí esse texto. E eu peço para que você se coloque de pé em nome de Jesus. Pode ser? Vamos ler esses 4 versículos com muita alegria. Já temos sido tão ministrados nessa manhã, por tudo que vimos aqui. Glória a Deus. Abra comigo aí, Provérbios 6, versículo 20. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque esses mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Mais uma vez o versículo 23, eu sei que eu estou aqui com uma versão talvez um pouco diferente da maioria, mas o versículo 23 diz assim: porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Amados, nesta manhã não temos outro assunto para tratar que não seja falar sobre paternidade. Eu sei que estou aqui diante de pais, mães, avós, avós, ou talvez mesmo você que nessa manhã me ouve, mas ainda não experimentou a bênção, né, da paternidade de uma forma direta, tendo ali o seu filho, a sua filha. Mas de qualquer maneira, queridos, eu creio que essa palavra nessa manhã, ela pode nos abençoar de uma forma muito poderosa. Porque todos nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Eu quero junto com você nessa manhã pensar nessa responsabilidade e identificar marcas de uma paternidade saudável, que todos nós, de alguma maneira, podemos viver e contribuir para que isso aconteça. Nós estamos aqui também como filhos. Você tem o seu pai, você vive a paternidade de alguma forma. Mesmo você que talvez vive de uma forma um pouco isolada, vamos pensar assim, pessoas talvez
não tem mais os seus pais por perto e ainda não tem também os seus filhos. No entanto, queridos, esse ambiente de paternidade, ele tem de alguma maneira se manifestado na sua vida. A igreja, ela vive esse ambiente de paternidade. Quero pensar com você hoje sobre a possibilidade de contribuirmos para que um ambiente de paternidade saudável se estabeleça onde quer que nós estejamos. E queridos, falar de paternidade significa também perceber que estamos falando de um assunto que representa a maior crise justamente nos dias em que estamos vivendo. A figura paterna, você percebe isso junto comigo de uma forma muito clara, ela está em total descrédito. Isso acontece porque nosso Deus é um Deus de gerações. E esse descrédito da figura paterna, como Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que nós não podemos ignorar os desígnios das trevas, não podemos ignorar as estratégias do inimigo. Escute bem, queridos, se nós não praticarmos a verdade, nós somos engolidos por avalanches de enganos que querem destruir completamente esse fluir de Deus nas gerações, através de uma paternidade saudável. Sabe, amados, nós temos uma grande responsabilidade nesses dias, de exercermos uma paternidade que abençoará os nossos filhos e abençoará as gerações. E a crise dos nossos dias é justamente uma afronta das trevas, tentando impedir esse projeto de Deus, que flui de geração em geração. E Deus conta comigo e conta com você, para que o plano dele, o projeto dele se estabeleça em nós e através de nós. A Bíblia nos diz, queridos, no Salmo 115, que a bênção de Deus, ela pode ser aumentada sobre nós. Gostamos das bênçãos de Deus, sim ou não, amados? Nós temos prazer em ser abençoados por Deus. E eu vejo neste lugar uma bênção de Deus muito concreta, muito forte. Mas, amados, a responsabilidade de sermos abençoados faz com que nós entendamos que as bênçãos que nós recebemos, elas precisam ser compartilhadas com as futuras gerações. Por isso o salmista vai dizer que o Senhor aumente sobre vós bênçãos mais e mais, não apenas sobre vós, mas também sobre os vossos filhos e os filhos dos filhos. Sabe, queridos, não entender essa responsabilidade geracional nos coloca, queridos, numa posição de inutilidade. Você foi chamado por Deus para exercer sobre esta terra uma influência sobre as gerações. E eu me refiro, é claro, a estas crianças que Deus concedeu a você como filhos. Mas não apenas a estes filhos. Eu me refiro também a uma geração que está nas ruas desta cidade, como também em todas as cidades, uma geração que não conhece a Deus. Nós temos a responsabilidade, queridos, de sermos, sim, pais de órfãos. E não se engane, porque existem muitos órfãos perto de nós. Órfãos de pais vivos. Órfãos de pais que talvez possuem características de alguns pais que nós vimos aqui representados no teatro. Crianças, queridos, que perderam uma referência dentro da sua casa. Nós temos como igreja a responsabilidade de manifestarmos o amor do Pai sobre esta geração, em nome de Jesus. Não podemos fugir a essa responsabilidade. Essa não é uma responsabilidade de um pastor, de uma equipe pastoral, de uma liderança somente, mas é uma responsabilidade geracional. Todos nós que estamos nessa geração temos essa responsabilidade. Por isso, irmãos, eu quero olhar com vocês nessa manhã alguns dilemas que surgem dentro desse desafio da paternidade. E o primeiro deles é que muitas vezes, como pais, nós deixamos de ser instrutivos para sermos discursivos. Preste muita atenção nisso, vai fazer sentido para você. Em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, note bem, Deus está chamando os pais a uma responsabilidade de instruir os seus filhos. Preste muita atenção, queridos, porque a instrução, ela está na vida. A instrução, ela está numa prática. A instrução está em algo concreto que nós vivemos e então transmitimos aos nossos filhos. A instrução não é um discurso. Muitas vezes nós, no dia a dia, no relacionamento com os nossos filhos, nós estamos cheios de informações sobre o que os nossos filhos devem fazer e o que os nossos filhos não devem fazer. Irmãos, instruir os nossos filhos não significa apenas criar regras, não significa apenas criar proibições ou liberações. A instrução, ela nos leva a um nível profundo de relacionamento. E amados, essa crise de paternidade que existe nos nossos dias, é uma crise nos relacionamentos entre pais e filhos. Perceba, o texto está dizendo que você vai instruir os seus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Essa instrução, ela está nos movimentos naturais do nosso dia a dia. Você é chamado, meu irmão, a muito mais do que ter um bom discurso como pai. Você é chamado a ter uma vida que expressa a presença, a glória, a unção, a luz de Deus em nome de Jesus. É isso que essa geração tanto necessita. Quando nós olhamos para o Salmo 78, a Bíblia diz: não esconderemos dos nossos filhos aquilo que temos recebido, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Queridos, se eu não entendo essa responsabilidade de transmitir às próximas gerações os feitos, as maravilhas de Deus, se eu não entendo essa responsabilidade, os meus filhos não confiarão em Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos nesta manhã permitir que o Espírito Santo de Deus gere um temor no nosso coração. Um temor, queridos, de que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, porque eu não quero amanhã ver as minhas filhas numa vida sem a presença, sem a glória de Deus. Amados, eu temo por isso. E eu tenho buscado em Deus, e Ele tem me dado esse prazer na paternidade. Tem sido uma alegria viver o ambiente de casa, ou não apenas em casa, mas por onde nós andamos, quando estamos juntos, andando pelo caminho, brincando, correndo, pulando, por onde estamos, viver esse ambiente de instrução, que não é um ambiente de discurso. É necessário, queridos, que a vida de Deus flua, se manifeste nas nossas movimentações naturais. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã que você, pai que está aqui, que me ouve, você é responsável absoluto pela instrução dos seus filhos. Isso é pessoal, isso é intransferível. O problema é que nós perdemos essa capacidade instrutiva e trocamos por uma atitude meramente discursiva. Amados, o mundo não precisa mais de discurso. O mundo está cheio de discurso. O mundo está cheio de bons discursos. O que o mundo precisa, o que os nossos filhos e essa geração precisa,
são de pessoas dispostas a instruir, não apenas com palavras, mas com a sua vida. Queridos, anunciar os feitos louváveis de Deus, as maravilhas de Deus. Eu não posso anunciar isso se estas maravilhas de Deus não estão sendo desfrutadas por mim. Eu preciso me posicionar de maneira que o poder, a glória, a unção, as maravilhas de Deus se manifestem através da minha vida. Não apenas um discurso, não apenas uma palavra, mas uma vida. Paulo, o apóstolo Paulo, ele gerou filhos espirituais. Quando ele escreve uma de suas cartas, aquele que ele chama de filho, Timóteo, ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Ele diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas. E aí ele diz assim: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus. Instruindo Timóteo na sua primeira carta, ele diz: o objetivo dessa instrução é o amor. Amados, o objetivo de Paulo, se dirigindo ao seu filho, é instruí-lo ao amor que procede de um coração puro. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Há uma expressão bíblica, numa outra versão, que diz a loquacidade frívola. Sabe, irmãos, o que Paulo está tratando com a igreja, através de Timóteo? Paulo está dizendo assim: filho, seja uma referência para esta geração. Não caia em discursos vazios. Não caia numa vida onde se fala o que não se vive. O objetivo dessa instrução, Paulo diz, é o amor. E o amor, queridos, quando nós entendemos o amor de Deus, nós percebemos que o amor nunca se dá somente por palavras. João, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Queridos, e um exemplo que nós identificamos de alguém que tinha um bom discurso, a sua vida era um discurso importante, porém, a sua prática não tinha a ver com o seu próprio discurso. A vida de Eli. Você se lembra de Eli? Eu posso perceber com você que Eli, ele cumpria religiosamente aquilo que lhe era uma responsabilidade. Porém, queridos, a Bíblia vai nos mostrar que os filhos de Eli não conheceram a Deus. Porque havia um discurso, mas não havia uma vida. Eli é esse homem que ele está no lugar certo com os seus filhos. Você vai conhecer essa história em 1 Samuel, você conhece essa história, você vai perceber que eles estão no lugar certo, eles estão em Siló. Um lugar para onde as pessoas iam adorar a Deus. Sabe, irmãos, mas quando eu olho para a vida de Eli, embora ele esteja no lugar certo, e você nessa manhã está no lugar certo, amém, queridos? Você está no lugar certo. Embora ele estivesse no lugar certo, os seus filhos não conheciam a Deus. E me chama a atenção, queridos, olhar para a história de Eli, porque eu percebo na vida de Eli, talvez um pouco daquele pai folgado que entrou aqui. Sabe por quê, irmãos? Primeiro momento em que Eli aparece na palavra, ele aparece sentado numa cadeira junto a um pilar. Está lá em 1 Samuel 1:9. Depois Eli se apresenta sem discernimento. Ele tinha uma responsabilidade sacerdotal, mas ele está sentado junto de um pilar, como quem está naquele ritmo ali, né? Deixa a vida me levar, deixa a coisa acontecer. E aí, num segundo momento, Eli aparece vendo Ana orar, mãe de Samuel, e ele não tem discernimento, ele pensa que Ana está embriagada. Sabe, irmãos, perceba que essa vida de alguém que está no lugar certo, mas está sentado, vendo as coisas acontecer, isso está gerando filhos que não conhecem a Deus. Não basta estar no lugar onde você deve estar. Você precisa viver aquilo que você tem recebido.
Você precisa viver aquilo que tem chegado para o teu coração neste lugar. Eli, mesmo cumprindo uma agenda religiosa, ele não vivia, ele não praticava, ele não tinha discernimento. Era alguém que simplesmente assistia as coisas acontecerem. E aí em 1 Samuel 2,12, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Queridos, essa palavra não se importavam, essa palavra importar, ela significa saber por experiência. Queridos, os filhos de Eli não haviam experimentado Deus. E eu te pergunto nessa manhã, você está no lugar certo, você está sentado neste lugar, mas eu te pergunto, os seus filhos estão experimentando Deus? Os teus filhos estão experimentando Deus? Queridos, esses últimos dias, nos últimos meses, nós temos vivido algo muito especial lá em Rolândia. Nós estamos nos mobilizando cada vez mais para um movimento de oração, de adoração, de intercessão. E entendemos que esse é o chamado de Deus para esse tempo. Sempre foi, mas de uma forma mais intensa. E então toda sexta-feira nós estamos na igreja para um tempo de oração. Não é uma reunião assim formal, é um ambiente onde as pessoas vão para se sentirem à vontade e ali adorarem a Deus. Irmãos, nós temos ido a esse lugar, eu e a minha família. Minhas filhas estão lá, toda sexta-feira. E quando nós vamos para lá, eu não falo para elas assim, você vai ter que orar. Você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Eu não falo nada disso, eu deixo elas à vontade. E aí nós chegamos lá, queridos, o que nós fazemos ali? Nós choramos na presença de Deus, nós adoramos a Deus. Às vezes elas dormem, às vezes elas têm um colchãozinho lá na igreja, põem lá no cantinho, dormem. E eu não fico obrigando elas a nada, mas queridos, naquele ambiente, aquelas nossas meninas e as pessoas que estão ali, têm testemunhado algo poderoso. E aí, irmãos, esses dias eu estava ali em oração, num tempo muito profundo com Deus, e de repente eu sinto a minha filha de 8 anos, a Isabela, se aproximando de mim. E ela estava num choro, irmãos, num quebrantamento profundo. Eu não disse para ela o que ela precisava fazer, mas aquilo que nós temos vivido tem transbordado e tem alcançado o coração. Sabe, queridos, nós não podemos nos contentar em estar no lugar certo. Nós precisamos, no nome de Jesus, ver os nossos filhos desfrutando de uma intimidade com Deus. Os filhos de Eli não se importavam com Deus, não o conheciam por experiência. Eles têm um pai que ocupa uma posição importante, mas ele está sentado, sabe, ele está procedendo sem discernimento. Enquanto a palavra está nos chamando, queridos, a inculcar nos nossos filhos aquilo que temos recebido do Senhor. Essa palavra inculcar, ela significa perfurar, para inserir. Sabe, irmãos, é andando pelo caminho. Essa atitude, ela precisa ser constante. Você é chamado a ser uma inspiração para os seus filhos buscarem a Deus. Eu te pergunto mais uma vez, os teus filhos têm experimentado Deus? Agora, além desse dilema entre a instrução e essa vida sem prática, discursiva somente, um outro dilema, queridos, que diz respeito a uma atitude corretiva ou uma atitude passiva. A Bíblia diz que Eli já estava velho, e ele ouvia tudo quanto os seus filhos faziam em todo Israel. Se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, aqueles meninos e depois se tornaram homens, eles faziam o que queriam. Aí Eli, já velho, ele diz assim, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou ouvindo de todo o povo sobre o mau procedimento de vocês. Não, filhos meus, não é bom essa fama que eu estou ouvindo de vocês. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha aqui, irmãos,
Eli passou uma vida inteira sentado, vendo as coisas acontecerem, sem tomar uma atitude, e agora já velho, ele resolve fazer alguma coisa. Uma vida inteira fazendo vista grossa. Essa é a sensação que a palavra de Deus nos passa sobre a vida de Eli. E aí, irmãos, num determinado momento ele quer resolver as coisas. Mas preste atenção, o que o motiva a resolver as coisas, sabe o que é? A vergonha que ele está passando por conta dos maus hábitos dos seus filhos. Irmãos, que no nome de Jesus, a tua atitude como pai, como mãe, nós exercendo uma paternidade saudável, que a nossa motivação jamais seja aquilo que estão falando. Mas que a nossa motivação, queridos, seja amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar isso aos nossos filhos, assentados na mesa, andando pelo caminho, ao se levantar, ao se deitar, em todo tempo, manifestando essa entrega, esse amor, algo vivo, algo prático. Mas Eli, ele deixa a coisa acontecer. Olha só, o capítulo 3, versículo 3 de 1 Samuel vai dizer: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Deus está tratando com Eli, meu irmão. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele sabia que as coisas não estavam dentro daquilo que Deus esperava da sua vida. Ele sabia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Sabe, irmãos, às vezes nós adotamos uma condição passiva em vez de uma atitude corretiva. Não queremos mais corrigir os nossos filhos porque não queremos que eles chorem. Tem gente que não pode ver criança chorando. Ah, tadinho dele. Não chora não, filhinho. Irmãos, que atitude é essa? Deus tem misericórdia de nós. Que lógica você está usando, meu irmão, para educar os seus filhos? Se a passividade tomar lugar da correção, não haverá maturidade na sua casa. Vou repetir, meu irmão. Se a passividade tomar lugar da correção, não haverá maturidade na sua casa. Queridos, esses dias Deus tem nos incomodado sobre isso. Sobre amadurecermos em nome de Jesus. O Senhor nos fez igreja, distribuiu dons, ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para que não mais sejamos como meninos. É tempo, queridos, de uma maturidade na vida do povo de Deus. E aí eu quero olhar com você o padrão de correção de Deus, para que nós possamos nos inspirar a exercer uma paternidade saudável. Hebreus capítulo 5, versículo 7, ouça apenas. Durante os seus dias de vida na terra, está falando sobre Jesus. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Querido, Jesus ofereceu orações, súplicas com alta voz e com lágrimas. Jesus vivia isso. E ele fazia isso, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por Deus, sabe por quê? Por conta da sua reverente submissão. Embora sendo filho, a Bíblia diz, ele aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irmãos, esse texto nos mostra um padrão de Deus de paternidade, permitindo o aperfeiçoamento do seu filho, que é fruto de sofrimento. Queridos, nós estamos poupando os nossos filhos dos sofrimentos. Somos pais extremamente protetores. O aperfeiçoamento do homem e da mulher de Deus é fruto de lágrimas, de clamor, e isso se aprende quando se é pequeno. Não queira poupar os teus filhos das lágrimas que ele precisa derramar. Deixa chorar. Se fosse para fazer uma música daquela, deixa chorar, deixa chorar. Deixa chorar, meu irmão. As lágrimas, elas aperfeiçoam o caráter. Nós queremos um mundo sem lágrimas. Sem lágrimas não há clamor. Sem clamor não há um ambiente favorável para a ação de Deus. E se Deus não agir em nós, irmãos, nós não amadurecemos. E sem a maturidade, nós não temos condições de honrar nossas responsabilidades.
Queridos, se nós não honrarmos nossas responsabilidades, nós não vivemos a intimidade. Sabe qual é um grande drama dos adolescentes nos nossos dias? Eles querem intimidade, mas não querem responsabilidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles querem intimidade, mas não querem responsabilidade. Por quê, queridos? Porque está faltando essa paternidade saudável, está faltando essa referência, e nós não podemos terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Eli, queridos, ele quis manter um status de família sacerdotal. Sabe aquela família que não quer perder o status? Seja ele qual for, religioso, social, quer manter um status. Irmãos, isso traz grandes ruínas. Esses dias conversando com uma pessoa, uma família, que há muito tempo nós conhecemos. Uma família que nós conhecemos a intimidade, podemos dizer assim. Queridos, nunca trataram os problemas que precisavam ser tratados. Não concluíam o passado. O tempo vai passando. E uma hora, meu irmão, a conta chega. Irmãos, e quanto mais tempo nós demoramos para resolver estas coisas, quanto mais tempo nós demoramos para confrontar os nossos filhos, irmãos, pior fica. Preste atenção, Eli foi um homem que se conformou num tempo onde, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel 3:1, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. O sacerdote estava lá sentado, vendo a coisa acontecer. Não havia fogo, não havia clamor, não havia busca, não havia lágrimas. Tudo isso havia se perdido. O que havia era uma agenda religiosa somente. E isso não é suficiente para que uma paternidade saudável se estabeleça a partir das nossas vidas. Pais que estão aqui, não se conformem, não se permitam a passividade em nome de Jesus. O mesmo Paulo escrevendo mais uma vez a Timóteo, ele diz: Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu: poder, amor, moderação. Talvez o que nós não percebemos é que os pais passivos, eles estão produzindo filhos espiritualmente covardes e insensíveis à presença de Deus. Os teus filhos, eles estão vendo um coração quebrantado em você. Os teus filhos estão vendo um homem dedicado na obra do Senhor. Eu vejo um Eli sentado na cadeira. E a Bíblia vai dizer mais à frente, nós vamos falar disso aqui, que ele acabou se tornando obeso. Veja bem, queridos, não estou tratando de questão de obesidade aqui, mas existe algo que nós podemos aplicar aqui espiritualmente. Aquelas pessoas que se assentam e querem tudo para ela. E aí espiritualmente elas vão assim, né? Se satisfazendo, e elas não entregam aquilo que elas têm recebido, não honram a responsabilidade geracional de transmitir aos seus filhos aquilo que Deus tem lhes dado. E aí, irmãos, preste atenção, quando chega o tempo da guerra, meu irmão, aí nós mostramos quem nós somos. Enquanto está tudo dentro daquela normalidade da agenda religiosa, tranquilo. Eli estava vivendo, né, aquele ritmo, de vez em quando fazia uma coisinha certa ali, beleza, tá. Mas chegou o tempo, irmãos, em que os inimigos se levantam. Lá em 1 Samuel capítulo 3. Queridos, aí quando vem a guerra, meu irmão, aí você vai ver qual foi a reação dos filhos de Eli. Mais uma vez, fazendo esse paralelo com Paulo e Timóteo. Paulo, quando ele está já no fim da sua caminhada, ele diz para Timóteo: ei meu filho, fique sabendo que nos últimos dias virão tempos difíceis. Homens sem amor pela família, Paulo fala para Timóteo. Eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo então vai sendo claro, sincero, comunicando com absoluta clareza sobre a realidade dos dias e dos desafios que Timóteo teria que encarar. Existem pais que não sentam com os filhos para fazer isso.
A minha filha fez 8 anos esse ano. E me veio algo ao coração e eu falei, eu vou fazer isso. Eu sentei com ela e disse para ela, Isa, sabia que o número 8, ele significa um recomeço? Certo, irmãos? O 8 representa um recomeço. 1 a 7 completou. Agora, começa de novo. Eu disse para ela assim, você está começando um novo tempo na sua vida. E esse novo tempo vai exigir de você algumas posturas que até aqui você não teve. Falando isso com muito amor, num ambiente assim do quarto ali, sentado na cama, com muita simplicidade. Não se trata, querido, de uma formalidade nesse ponto. Mas, irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, tem muito desafio na sua frente. E aí, ele diz assim, mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, mas não só o meu ensino. Paulo está dizendo para Timóteo, você está seguindo de perto, não só aquilo que eu estou ensinando você, mas a minha conduta, ele diz, 2 Timóteo 3,10. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E aí Paulo diz, você, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra e cumpre totalmente o ministério que Deus tem para você. Isso é legado de um pai, amém, queridos? Isso é legado de um pai, apresenta a dificuldade. Filho, não é fácil, seja sóbrio, completa aquilo que Deus colocou na tua mão, o Espírito Santo está sobre você, lembra do dom que você recebeu por imposição de mãos, você está liberado para ser um instrumento de bênção, isso é fruto de uma paternidade saudável. Agora Eli, queridos, ele fica sentado numa cadeira, e no tempo de guerra, você vai ver isso, Eli começa sentado numa cadeira, e ele termina sentado numa cadeira. Tem gente que passa uma vida inteira sentado numa cadeira, dentro de uma igreja às vezes, mas não inspira uma geração, não vive aquilo que tem recebido, aquilo que tem ouvido. Quando a Bíblia vai dizer, 1 Samuel 4,13, quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho. Esse contexto é um contexto de invasão dos inimigos, os filisteus chegaram para levar a arca de Deus, que representava a presença de Deus. E aí, irmãos, olhando como quem espera, ó o Eli, sentadão, desde o começo, agora sentado novamente, olhando, como quem espera as coisas acontecerem. Irmãos, até quando nós vamos nos permitir viver isso? Em nome de Jesus, queridos, que caia por terra todo tipo de religiosidade que nos prende numa posição confortável e não nos permite, queridos, viver o projeto que Deus tem. O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Meu irmão, nós não podemos nos permitir viver uma postura de passividade total. Isso vai fazer, queridos, com que você deixe um legado de frouxidão espiritual. Isso vai comprometer as futuras gerações. Isso vai gerar filhos que serão chamados de Icabode, a glória de Deus se foi. Pessoas que olharão para trás e se lembrarão de um passado em que Deus fazia, em que Deus agia, mas agora tudo ficou para trás. Não. Uma paternidade saudável, queridos, ela vai além de palavras. Ela se concretiza numa vida de entrega, de clamor, de busca. Ela se concretiza numa intensidade de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os teus filhos se importam com Deus? Importar significa saber quem Deus é pela experiência. Seja um canal para que os teus filhos experimentem Deus. Porque se eles experimentarem Deus, eles estarão prontos para enfrentar os desafios que estão à nossa volta. Eu creio, queridos, que Deus, nesta manhã, quer derramar sobre nós uma unção que nos capacitará a praticar isso, a viver isso. Não há problemas nessa manhã de você olhar para si mesmo e reconhecer que existem coisas. Queridos, eu reconheço, existem coisas, muitas coisas que eu preciso melhorar, ajustar.
Mas eu estou aqui nessa manhã, querido, não para dizer, olha, está tudo certo comigo, viu? Faça isso, não. Eu sinto o peso dessa responsabilidade sobre as futuras gerações. Eu sinto o peso não só no que diz respeito às minhas filhas, mas quando olho para crianças da igreja, adolescentes. A crise dos nossos dias é a crise de referenciais. E Deus chamou a igreja dele, nós, o seu povo, a sermos estes referenciais. Eu quero chamar você nessa manhã, em nome de Jesus, a viver isso. Quero colocar um vídeo aqui, acho que você conhece, mas de qualquer forma ele vai nos ajudar a ilustrar tudo aquilo que nós ministramos. E em seguida nós vamos orar nessa manhã. Pode colocar, por favor, meu irmão. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Quero pedir a você para se colocar em pé. Se eu posso fazer isso, se vocês me permitem, eu queria chamar os pais para virem aqui pertinho. Pode ser, pai. Saia da cadeira. Saia da cadeira, vem aqui para frente um pouco. Eu quero orar junto com vocês nessa manhã. Levante as mãos, igreja. Você que está aí nesse momento como intercessor. Aqui estão os pais. Que grande responsabilidade nós temos. Eu quero, nessa manhã, orar para que o Senhor inspire a sua vida, para que você seja uma inspiração para os teus filhos. Não é aquilo que você fala, é o que você vive. Isso está falando muito alto, você está sendo observado. Os filhos de Eli observavam o seu pai, mas eles não se importavam com Deus. Há muitos filhos que não se importam com Deus porque veem os seus pais sentados numa cadeira. Só isso. Não, Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira. Deus te chamou para entrar num movimento de restauração de paternidade. Você faz parte disso.
a começar dentro da tua casa, mas também nesse contexto, onde a igreja se torna essa referência do amor paternal que tanto tem faltado nessa geração. Faça parte disso em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós somos constrangidos pelo Teu amor, Pai. Senhor, nós somos constrangidos, ó Deus, por um amor que não nos fez perguntas, por um amor que simplesmente nos acolheu, nos abraçou. Obrigado, Senhor, porque esse amor foi derramado sobre nós. Senhor, nessa manhã, Deus, nós nos derramamos aqui aos Teus pés, Senhor, e nesse dia tão importante, dia dos pais, nós clamamos, Deus, para que o Senhor nos ajude. E muito mais, ó Deus, do que uma agenda, muito mais, ó Deus, do que práticas do dia a dia. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser uma inspiração de homens de Deus nessa geração, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, nos entregar completamente a Ti, para que, Deus, essa paternidade do Senhor, ó Deus, flua, Senhor, dentro de nós, Pai, e alcance, Deus, os nossos filhos, não apenas, ó Deus, os nossos filhos, mas esta geração, Senhor. Deus, aqui estão homens, Pai, que estão no seu local de trabalho. Aqui estão homens, ó Deus, que estão andando pelo trânsito, pelas ruas. Senhor, eu clamo para que em todo tempo, Senhor, assentado em casa, andando pelo caminho, se levantando e se deitando, que eles sejam, ó Deus, aqueles que se levantam como referência nessa geração, Deus. Senhor, faz isso neste lugar, Deus. Senhor, há tantos homens aqui, Deus. Senhor, eu creio que esta cidade pode ser impactada pelo Teu amor, este amor paternal, pode impactar esta cidade através desses homens que aqui estão. Senhor, aqui está um exército, Deus, e nós clamamos, Pai, para que este exército marche, ó Deus, ouvindo a voz do seu comandante. Senhor, desperta aqueles, ó Deus, que de alguma maneira, Senhor, se acomodaram numa posição confortável, numa cadeira. Deus, levanta homens aqui, Senhor, para entenderem que quando olhamos para um ministério infantil numa igreja, nós não estamos olhando somente para tias que estão ali para ensinar alguma coisa às crianças. Não, Senhor, levanta homens aqui para se envolverem com essa obra e também, ó Deus, se tornarem participantes, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a fazer nessa geração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, flui o Teu amor, ó Deus, flui a Tua bondade, flui a Tua misericórdia, flui a Tua graça, Deus. Senhor, que esses homens, Pai, quando estiverem pelas ruas, e talvez, ó Deus, verem ali um morador de rua, Deus, que esses homens possam, ó Pai, estender a mão, e os filhos que estarão observando, ó Deus, terão uma mentalidade transformada, Deus, e estarão dispostos ao longo de suas vidas a manifestarem a graça, o amor, a bondade do Senhor. Deus, eu clamo, Senhor, para que o Senhor salve esta geração. Por isso nós nos levantamos da cadeira. Nós nos levantamos da cadeira. E nós nos posicionamos, ó Deus, para não mais, presos à passividade, vermos os nossos filhos não se importarem com o Senhor. Nós nos levantamos, Deus, para tomar uma atitude em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, glorifica o Teu nome, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deixa eu só contar mais uma coisa para você. Acho que há uns 2 anos atrás, no final do ano, nós temos o culto de passagem de ano. E já é um costume nosso lá há algum tempo, a gente escreve alguns desejos que nós temos para o ano novo. E aí, há uns 2 anos atrás, a minha filha escreveu os desejos dela. Irmãos, eu fiquei com o coração profundamente grato. Sabe por quê? Nenhum dos desejos que ela escreveu tinha a ver com ela mesma. Ela estava interessada em Deus salvando Rolândia, em Deus alcançando os moradores de rua. E deixa eu falar uma coisa para você, eu não passo, junto com as minhas filhas, andando. Eu não passo do lado de um morador de rua e viro o rosto. Eu paro para conversar. Minhas filhas estão juntas. Lá em Rolândia nós temos a Missão Vida. Toda semana nós estamos lá, ministrando a palavra a moradores de rua. Elas estão crescendo nesse ambiente. Eu não preciso ficar dizendo, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Claro que isso também é necessário.
Porém, mais do que isso, elas estão vendo. Que o Senhor, queridos, nos leve a esse entendimento de forma profunda, para que cada atitude nossa possa inspirar os nossos filhos a serem instrumentos do amor dele por onde passarem, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe a igreja. Pastor Denis, querido, nosso coração, conselho. Louvo muito a Deus por essa igreja, por aquilo que Deus tem feito aqui. Que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, viu? Os pais agora, vamos sentar. A gente vai terminar rapidinho, vamos atrasar só um pouquinho. Mas os pais voltem nos seus lugares. Os seus filhos ou os pais, as pessoas que estão acompanhando uma criança hoje. Às vezes ela não veio com o seu pai. Às vezes ela veio com a avó, com o tio, com a mãe. Então essa criança, ela vai vir até você, tá? E nós vamos orar. Cada criança vai estar com a pessoa com que ela veio na igreja hoje. E elas vão orar pelos pais que não estão aqui, que talvez elas nem conheçam, né, gente? Mas vai ser um momento de oração. Então, receba o seu filho e nós vamos conduzir esse momento de oração. Fique sentado, tenta fazer um tchauzinho para ele te achar. Nós já vamos entrando, crianças. Vamos procurar o papai. Quem está vendo, ajuda aí a facilitadora a localizar vocês, ainda mais os pequenininhos, certo? Vamos entrando. O vovô que trouxe o seu netinho, ergue a mão. E se alguma criança veio acompanhada, algum pai adota aí, tá, gente? Traz para junto de você. Já vai sentando no colo do papai. Senta no colo do seu pai, gruda no pescoço dele. E a gente vai orar junto, não começa ainda não. Todo mundo entrou, gente? Entrou? Achou seu pai? Tem alguém perdido? Não? Agora olha aí para o seu pai, para a sua família e fala assim, ó. Aleluia. Vamos aquietar os nossos corações? Crianças, coloca a mão nessa pessoa que trouxe você hoje na igreja. Coloca a mão na cabeça, no ombro, nas costas. Colocou? E agora fecha os seus olhos. E cada criança vai orar aí para o seu pai. Depois a gente ora junto. Todo mundo quietinho. Fala para Jesus aquilo que o seu pai está precisando. Jesus, enche o meu pai de sabedoria. Dá o trabalho que o meu pai está precisando, Deus. Que a minha avó, que o meu avô, que essa pessoa que está aqui comigo está precisando. E nós vamos orar agora, então, todo mundo junto. As crianças, tá bom? Papai do céu. Vamos repetir? Papai do céu. Muito obrigada por essa pessoa que me trouxe até a igreja. Obrigada pelo meu pai também, que aonde ele estiver, o Senhor o abençoe. E que ele seja um homem que levante da cadeira e faça a diferença nessa cidade. Eu o abençoo